Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nós vamos, só para terminar e concluir, o Amores Letícia, né? E especialmente naquele capítulo que eu sempre tenho comentado, o falado dele como não, o mais importante desse documento, que chega até o Papa ser tido aqui como, dentre outras atitudes que ele toma, até como um Papa herege, e o Papa Francisco como Papa herege. E alguns cardeais aí também fizeram questionamentos com ele, mandaram uma carta questionando especificamente sobre esse capítulo, e com o risco de ele correr, de perder o papado. Então, vejo a polêmica que gera este capítulo, né? Mas sempre como antes de a gente aprofundar no assunto, vamos fazer a nossa oração inicial, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a luz do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito, façamos com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Obviamente, esse capítulo é o capítulo 8º, o penúltimo capítulo. Esse só tem mais um, obviamente. E o título dele é Acompanhar, Discernir e Integrar a Fragilidade. Especificamente, ele vai tratar aqui dos casais que se divorciaram, casaram na igreja, vieram a se divorciar e contraíram um novo relacionamento, obviamente que não um matrimônio, mas um casamento civil, ou até mesmo morar com uma outra pessoa, mesmo sem estar casado civilmente, e obviamente que a igreja impede o segundo matrimônio. Então, já no começo, no número 291, eles concordam, os bispos todos, os bispos sinodais todos concordam que toda a ruptura, toda a quebra daquele vínculo matrimonial é sempre contra a vontade de Deus. Normalmente. E essa acaba causando uma certa fragilidade na relação humana e na relação especialmente com os filhos. E ele reconhece também, mas, no entanto, reconhece também que a graça de Deus atua na vida de todos, né? Dando coragem, incentivando para fazer o bem, praticar o bem, cuidar amorosamente um dos outros e, especialmente, estar sempre a serviço da sua comunidade, ali da onde você frequenta ou da onde a pessoa deveria frequentar. Então, ele coloca também uma frase que ele gosta muito de usar, ele fala: não esqueçamos que a igreja é muito semelhante ao hospital de campanha, aqueles hospitais na época da guerra, né, que precisa recolher rapidamente aqueles soldados feridos e dar ali os cuidados iniciais, os primeiros socorros, para que eles voltassem, se recuperassem, obviamente, e voltassem para a batalha. Então, ele gosta muito de fazer essa comparação da igreja como um hospital de campanha, aquele que está sempre atrás, ou buscando salvar aqueles que estão no maior perigo. No número 293, ele vai tratar de uma questão um pouquinho complexa, que é que ele fala da gradualidade pastoral. O que vem a ser isso? Ele começa falando de muitos casais que se divorciam e contraem um novo matrimônio, ou melhor, contraem um novo casamento, para usar a palavra correta, e eles têm seus filhos e tal, e acabam se afastando de uma certa maneira da comunidade. Outros tantos apenas resolvem morar juntos e não buscam também uma proximidade junto com a comunidade, se afastam dela. Então, ele diz que o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver para entrar em diálogo pastoral, ou seja, é necessário que as pastorais, é necessário que a igreja
vá ao encontro dessas pessoas, que busquem essas pessoas, que acolham essas pessoas. Não é porque elas estão feridas, daí a questão do título, né, integrar a fragilidade, que elas são frágeis, estão feridas, e elas devem fazer ficar esquecidas ou excluídas, ou alguns até colocam como excomungadas. Mas a lei da gradualidade, né, que é daquele que conhece, que ama, que cumpre o bem moral, e vai seguindo as suas várias etapas de crescimento espiritual. E é necessário, para crescimento espiritual, é necessário estar inserido numa comunidade. Ninguém consegue, independente da religião, ninguém consegue uma evolução espiritual, um crescimento espiritual fora da sua comunidade. E não necessariamente católica, não necessariamente cristã. E já no número 296, aí ele vai tocando na ferida, praticamente dita, que ele diz assim, que o subtítulo é o discernimento das situações chamadas irregulares. E esses irregulares está entre aspas, que é justamente a questão daqueles que deixaram, não que perderam o amor, mas que o primeiro casamento ali, o primeiro matrimônio não deu certo. E ele vai dizer o seguinte nessas condições, né? É preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações, e é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Muitos divorciados que gostariam de frequentar a igreja, que gostariam de voltar a pertencer a uma comunidade, acabam sendo excluídas por essa mesma comunidade. Mas essa comunidade, essas pessoas que integram essa comunidade, não olham a situação dessa pessoa, não a veem com um olhar do bom pastor, com um olhar caridoso, com um olhar de caridade, com um olhar de amor, de acolhida, não é mesmo? E ele diz aqui no número 296, ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. O Evangelho não condenou ninguém nunca para sempre. Não me refiro só aos divorciados que vivem uma nova união, mas todos, seja qual for a situação em que se encontra. Então, ele abre aqui, obviamente, que o foco é os divorciados que contraem uma nova união, mas tem aqueles também que, por um motivo ou outro, acabam se afastando da comunidade e não pode. Então, e ainda ele continua, na abordagem pastoral das pessoas que contraíram o matrimônio civil, que são divorciadas, novamente casadas, ou que simplesmente compete à igreja revelar a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude dos desígnios de Deus tem para elas, sempre que possível com a força do Espírito Santo. Ele não está dizendo aqui que precisa se casar, ou melhor, precisa receber o sacramento do matrimônio para integrar a comunidade. Ele não está dizendo isso. Pelo contrário, aqui essas mesmas que resolveram ter uma nova união, devem voltar para a igreja, devem estar na igreja, devem estar presentes. Né? E ele diz, no número 298, os divorciados que vivem em uma nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes que não devem ser catalogadas ou fechadas em afirmações demasiadas rígidas. Então, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. O que ele está querendo dizer aqui? Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Cabe, então, ao sacerdote, ao pároco, e depois ao bispo daquela diocese, avaliar essa situação, obviamente levada pelo casal, explanada pelo casal, da situação em que vivem. Porque tem muitos casais de segunda união, ou o termo mais bonito agora, de uma nova união, que vivem uma fé profunda nas suas vidas, que vivem uma religiosidade, que vivem uma espiritualidade, que formam seus filhos num lar de amor, de convivência muito pacífica, de amorosa, como pais e filhos mesmo, e por não serem regularizados dentro da igreja, pelo sacramento do matrimônio, são até excluídos.
E isso não pode acontecer. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vai insistir nessa situação até chegar num ponto que é muito interessante e do qual eu concordo plenamente com o Papa, né? Como se fizesse muita diferença isso. Mas tudo bem. Então ele diz aqui, essa aqui situação desse pessoal que vive no pleno amor, que numa segunda união, que vive pleno amor, cria os filhos dentro do amor, dentro da caridade, enfim, como deve ser o convívio familiar. E ele diz, coisa diferente é aquele casal de uma nova união que é recente, aconteceu esses dias, esses poucos meses, e que ainda não tem uma certa firmeza no seu relacionamento. Pode até viver no pleno amor, pode viver com bastante caridade, mas há que se esperar, há que se dar um tempo, há que se analisar como é que será a vida desse casal após então essa nova união, após esse novo momento de vida deles, essa nova etapa da vida deles. Eles sabem, não existe receita simples, na verdade não existe receita pronta. É assim, ponto, acabou, como ele diz no número anterior. Não vamos nos fechar em doutrinas, em regras rígidas, porque isso só afasta as pessoas, e não é essa a lógica do Evangelho, como ele não coloca, que é a questão de acolher. A igreja é uma mãe que acolhe tudo quanto é tipo de filho. Tudo quanto é tipo de filho. Vocês possam ter certeza disso e vocês devem também saber disso. Né? Então, ele diz aqui ainda, né, que a participação desses casais de nova união, e que são firmes, já estão numa boa caminhada, eles podem ter diversos serviços dentro da igreja. Né? Por isso que é necessário fazer um discernimento de que forma as exclusões estão sendo praticadas. Como é que estão sendo praticadas essas exclusões, tanto no âmbito litúrgico, pastoral, institucional? E isso deve ser superado. Essas exclusões devem ser superadas. Não só porque eles não se sintam excomungados, mas porque eles têm que fazer parte, porque eles são parte, são filhos de uma mãe muito amorosa, de uma mãe muito caridosa, que abraça todos os seus filhos, independente das suas condições, ou do modo de vida que eles tenham tido ou que estão tendo. Ele ainda coloca no número 300 já, que essa exaltação ela não deve ser vista como uma norma geral, canônica, né, rígida, dentro do código canônico, aplicável em todos os casos, não é isso. Mas é possível um novo, ele coloca aqui, uma palavra ele usa, encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares que deveria reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos. As consequências ou os efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Você tem uma lei, mas a lei nem sempre é a mesma. Ou melhor, ela não deve ser aplicada da mesma forma para todos os casos. A gente vê isso até no direito civil. Então, ele diz ainda, em complemento, os sacerdotes têm o dever, que é o dever, de acompanhar pessoas interessadas no caminho do discernimento em conformidade com o conhecimento da igreja e com as orientações do bispo. Então, o bispo pode abrir para algumas coisas aqui. Ele ainda vai citar, numa das notas aqui, que também não devem ser sempre os mesmos na aplicação da disciplina sacramental, dado que o discernimento pode reconhecer que em uma situação particular não há culpa grave. Aí ele já teria afirmado isso num outro documento, muito bonito também, que é a Alegria do Evangelho, o Evangelii Gaudium, no número 44 ao número 47, em que ele repete que a questão, ele vai repetir isso depois, mas ele coloca aqui o seguinte, né? Sem diminuir, portanto, o valor ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que vão se constituindo, ou se vão se construindo dia a dia. E aí ele diz, aos sacerdotes
Lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. Então, o sentido é de que quando você está tudo bem, está tudo bem. Então, o fato é de que se tem as dificuldades são para serem enfrentadas e com a graça de Deus são superadas. O que ele ainda coloca, essas atitudes de acolhimento, elas são fundamentais para evitar grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções ou de que pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. Está nas entrelinhas aqui a questão da Eucaristia nos casos de segunda união. Então, o que ele está dizendo assim, é preciso cautela, que a gente não vai abrir a porteira de uma vez também. Vamos analisar a vida desse casal, a vida dessa família de segunda união, como é que é o comportamento deles, como é que é a atividade deles dentro da paróquia, dentro da comunidade, como é que é a ação deles, como é que eles vivem. Então, mas também não é para abrir a porteira para qualquer um que chega lá e diz, eu quero e vou. Embora o padre não possa, o padre não possa impedir, mas há que se colocar situação. Na verdade, ele está escrevendo isso aqui justamente para aqueles que ele sabia que iam criticar. Quer dizer, não estou abrindo para todo mundo, não é isso, não entendo errado. Mas também não vamos fechar para aqueles que precisam, para aqueles que têm essa necessidade. E aí ele vai colocando na questão aí de algumas atenuantes do discernimento pastoral. E quando se fala de discernimento aqui, é justamente analisar a situação desses casais de segunda união que, porventura, queiram se aproximar da igreja, queiram se aproximar da Eucaristia, do confessionário e coisa aí. Existem as limitações pessoais e até de questão de algumas normas que essas pessoas desconhecem. Então, é necessário, então, sim, por isso que ele fala também da igreja em saída, de buscar essas pessoas, de buscar esses casais de uma nova união, para que elas entendam que elas fazem parte de uma comunidade, que elas não estão excluídas e que a igreja é mãe. Ele insiste muito nessa questão. Já no número 304, ele vai dizer as normas e o discernimento, né? Então, quer dizer, existe uma norma que é geral, a lei, assim, a lei é para todos, mas na igreja não é exatamente dessa forma, porque você lida com parte espiritual, com a misericórdia, que isso a misericórdia não existe no direito civil, né? Mas no direito, não no direito canônico, mas não, no direito canônico até existe também, mas na forma como se trata as pessoas dentro da igreja, há que se ter, em primeiro lugar vem a misericórdia, depois vem a justiça. Então ele diz assim, embora existam os princípios gerais, tenham o caráter necessário, todavia, à medida que se abordam casos particulares, aumenta a indeterminação. Ou seja, à medida em que se analisa caso por caso, pode não ser aplicável exatamente aquela lei. Então, e até isso, na verdade, Santo Agostinho já dizia, já tinha escrito sobre isso, né, que, deixa eu ver se aqui sim, então, referindo-se ao conhecimento geral da norma e ao conhecimento particular do discernimento prático, São Tomás chega a dizer que, abre aspas, se existir apenas um ou dois conhecimentos, é preferível que este seja o conhecimento da realidade particular, porque está mais próximo do agir. Ou seja, então, São Tomás de Aquino, doutor evangélico, né, que pode até um grande mestre das normas, o grande formulador da doutrina da igreja, que se usa até hoje, ele está dizendo, quer dizer, tem a lei, mas quanto mais a gente vai vendo as particularidades, mais ela se afasta da lei.
mas é preciso ver o agir desta pessoa. Se esse agir está dentro da caridade, dentro do amor fraterno, dentro da comunhão, então não tem por que excluí-la, né? Então, e o Papa vai continuar e vai dizer o seguinte: é preciso afirmar que, precisamente por essa razão, do discernimento, o que se faz parte do discernimento prático de uma situação particular não pode ser elevado à categoria de norma. Então, casos são casos. Aí alguém pode dizer assim, então para que existe a norma? Existe a norma para regulamentar, para regularizar, para dar parâmetros. Mas dentro da igreja, isso não é para virar bagunça, quer dizer, então a gente pega o código canônico, rasga e joga fora, não é isso. Mas é que aí se a gente trata com a misericórdia. Nós tratamos aí então na parte de acolhimento. A igreja, ela não está para condenar ninguém. Ela não está para condenar ninguém. Mesmo no Evangelho segundo João, quando já é ressuscitado, inclusive é a leitura do domingo de Pentecostes, em que Jesus, ali os apóstolos, né, estão trancados, fechados lá, com medo dos judeus, porque Jesus havia sido crucificado há poucos dias, e Jesus entra e diz: a paz esteja convosco, e sopra sobre eles, e recebeu o Espírito Santo, e diz o seguinte: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Ele não diz que não serão perdoados, diz que são retidos. Retidos é até que se a pessoa reconheça ou que se faça uma análise dessa situação, que pode ser pecado ou não, e daí então você perdoa. Então, a igreja está sempre aberta para esse sentido, no sentido daquele da abertura que se deve dar àquele que se afasta. E, na verdade, quando ele diz assim, aqueles que vocês não perdoarem serão retidos, aí entra toda uma série de questões, que é a questão do amor, aquele que não ama, aquele que não é solidário, aquele que não é fraterno, aquele que não comunga. Segura ele aí, vamos segurar ele. Em algum momento ele vai cair em si e vai reconhecer então essa questão da caridade. E por graça de Deus, que a gente recebe através do Espírito Santo, também vamos reconhecer esse amor, e aí a partir daí então a nossa vida muda. É isso que ele quer colocar. Então, dando sequência, que é no número 305, ele vai dizer o seguinte: por isso um pastor não deve sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais aos quais vivem em situação irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. Aqui ele faz uma alusão àquela situação em que os fariseus colocam lá a mulher adúltera diante de Jesus e diz: Moisés falou para apedrejar, isso aí que se fala, né? E ele vai, depois de escrever lá alguma coisa lá, ele diz: atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Então, percebe? Então, mais ou menos, não que ele está dizendo que o sacerdote não deve atirar a pedra, mas ele deve fazer o discernimento e não ficar aplicando. É preciso discernimento. O que é discernimento? Análise, estudar, verificar a situação de cada um, entrar na vida dessa pessoa, desse casal, e poder fazer uma análise à luz do Evangelho a situação deles aqui. E eu coloco ainda assim o seguinte, né? Que muitos deles, para sentar-se na cátedra de Moisés e julgar, às vezes, com superioridade e superioridade, casos difíceis e as famílias feridas. Desculpa. O padre, ou até o bispo, ou aquele que está lá, se coloca como o senhor da lei, da ordem, manda prender, manda soltar. Não é essa a situação, não é isso aqui, porque ele pode ser com superioridade, cara de superior, arrogância, né, essa coisa toda, né? Ele diz, por causa dos condicionamentos dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não o seja plenamente, possa viver em graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida da graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da igreja. Então,
Por pensar que tudo seja branco no preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dariam glória a Deus. Então, para o Papa, não existe preto e branco, existe cinza. Esse discurso ele faz, depois ele usa essas mesmas palavras no encontro com os jesuítas quando da Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia. Ele diz assim, especificamente para os seminaristas, o mundo não é preto e branco, tem cinza no meio. Ora, com a cor cinza, obviamente. Essa cor cinza, quer dizer o quê? É preciso, né, que tenha ali um balanço, não é nem muito à direita, nem muito à esquerda, o caminho do meio, como já dizia Buda. O fato é que, casos implicados, precisa analisar, não sejamos rígidos, rigorosos, moralistas, aquele moralista, não o moralista que estuda a moral da igreja, mas o moralista aquele que quer seguir os parâmetros da lei só e isso basta. Não é assim, a igreja não funciona assim, o evangelho não é assim. É só conhecer um pouquinho, ler do evangelho, ler o evangelho de Jesus, que ele, em nenhum caso, ele condena ninguém. Em nenhum caso ele condena ninguém. Então, e ele diz ainda assim, né, quer dizer, que tem a via da caridade, a via do amor. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. A primeira lei é o amor. Amarás a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e a teu irmão como eu vos amei. É essa que ele coloca depois lá no Evangelho segundo João. Então, não esqueçamos a promessa feita na Sagrada Escritura. Aí abre aspas. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Isso está na primeira carta de Pedro. E paga teus pecados praticando a compaixão e repara tuas faltas cuidando dos pobres. Está no livro de Daniel, capítulo 4. E ele continua fazendo outras citações. A água apaga o fogo crepitante, assim como a esmola expia os pecados. Isso está em Eclesiástico. Santo Agostinho, grande doutor da igreja, também vai dizer assim, tal como em perigo de incêndio correríamos a buscar água para apagar, o mesmo deveríamos fazer quando nos turvamos porque da nossa palha irrompeu a chama do pecado. Assim, quando se nos proporciona a ocasião de uma obra cheia de misericórdia, alegremo-nos por ela como se fosse uma fonte que nos é oferecida e do qual podemos tomar a água para extinguir o incêndio aqui do pecado. Outra coisa muito interessante que ele coloca aqui numa nota de rodapé, e aí a nota 351, não é o número, a nota 351, que vai estar referida ali no número 305, ele diz assim, em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. Por isso, aos sacerdotes, lembro que o confessionário não deve ser uma cama de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor. Isso está na Evangelii Gaudium, número 44. Okay? E de igual modo, assinalo que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Aqui ele chuta o balde e diz o seguinte, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha irregular, mesmo que você esteja se sentindo fora da igreja, participe do corpo e sangue de Cristo, participe da comunhão, porque isso é remédio, é isso que vai te dar força para sair desse lamaçal, é isso que vai te dar força para sair do buraco. Então, a gente ouviu isso do Padre Tito, aí a palavra que ele usa é exatamente essa, e eu só vou repetir aqui, seja qual for a cagada que você fez, não deixe de comungar, comungue, porque é um remédio, é aquilo que vai nos fortalecer. Então a gente está doente e não toma um remédio, vai ficar pior e vai acabar morrendo, correto? Então, o fato é de que precisamos desse remédio. Obviamente que precisamos ir com essa consciência da proximidade do Cristo ali em nós, que nós fazemos parte dessa comunhão, que nós estamos comungando com Ele, ou seja, estamos nos unindo a Ele. Quando nos alimentamos, tomamos nosso café da manhã, almoço, nosso jantar,
aquele alimento que tomamos torna-se parte do nosso corpo, correto? A mesma coisa é com a comunhão, corpo e sangue. Quando nós comungamos, nós vamos nos tornando parte do corpo de Cristo. Nós vamos fazendo parte desse corpo de Cristo, que é não só a comunidade, mas que é a própria essência de Cristo ali. Então nós vamos tomar parte com ele. É preciso ter essa consciência, obviamente. Não vai comer bolachinha, né? Não vai comendo bolachinha. É corpo e sangue de Cristo ali presente, né? Na sequência de puxar a orelha de alguns pastores mais rígidos, diz assim: compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma, mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. E é isso também, ele cita novamente um outro número 45 da Evangelii Gaudium, a Alegria do Evangelho, que também é um outro documento que seria extremamente importante que a gente conhecesse. Na sequência, ele vai dizer assim: a esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos e sem excluir ninguém. Né? Novamente, a questão da acolhida, da recepção, de receber todos ali. Então, é o pastor que vai atrás daquela uma ovelha. Deixa os 99 e vai buscar aquela uma. Não é porque tem 99, tá bom. Não, Jesus não é pastor de 99, Jesus é pastor de 100. E é isso que a igreja tem que ser. É isso que nós precisamos ser, porque nós somos igreja. Concorde ou não, nós somos igreja, por isso que ela é santa e pecadora. É verdade que às vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores, mas a igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa, com a sua vida difícil, com a sua vida complicada, com a sua vida difícil. É a igreja do Pai, é a casa do Pai. A casa do Pai que recebe todos aqueles, a igreja é mãe. Então, é um documento bastante curtinho, né? Aliás, é um capítulo bastante curto, mas de uma densidade enorme. Eu diria o seguinte aqui ainda, né? Leiam esse capítulo com muito cuidado, com muita atenção, várias vezes até para a gente ir, porque ele é um capítulo, sim, um pouco difícil, sim, até quando a gente tem uma certa rigidez nas questões das normas, né? Eu gostaria de ler aqui a parte final, em que ele coloca assim, quer dizer, convida os fiéis que vivem em situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está acontecendo e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. E convido os pastores a escutar com carinho e serenidade, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-los a viver melhor e reconhecer o seu lugar na igreja. É que eu já havia dito isso antes. É necessário que o pastor ouça, conheça a vida de cada uma das suas ovelhas, penetre nessa vida e possa fazer uma avaliação, mas uma avaliação cheia de misericórdia, cheia de sinceridade, cheia de compaixão. E aí sim, com certeza, esse pastor não terá outra saída, outra situação para fazer, a não ser acolhê-los, recebê-los, integrá-los na comunidade. É um capítulo curtinho, insisto na leitura dele, insisto nas questões de vocês tecerem seus comentários, obviamente, e só tem mais um capítulo e a gente já vai pensando num outro documento que possamos fazer a sua leitura, talvez a Evangelii Gaudium ou esse que saiu agora, Exsultate Gaudate, que é com relação à santidade, já que o Padre Tito também tinha colocado essa questão da santidade no nosso último retiro
como forma aí de ir pensando. Embora ele não tenha deixado nenhuma lição de casa, mas penso que seja uma forma, e até um documento bastante curto também, eu penso que dá para a gente fazê-lo aí com bastante cuidado. Mas isso é mais para frente, vamos ver aí o que acontece durante esse período todo. Paz e bem a todos, fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo a todos. Até mais.